Bom, pode sim. Inclusive, a palavra ela é muito dinâmica, né? Principalmente quando nós dá um tema ao longo do semestre. Esse tema, ele, na maioria das vezes, é um tema que inclui, dependendo do ângulo que você olha, ele inclui de Gênesis a Apocalipse. Sim. Né? Então, a riqueza que o Senhor tem nos dispensado, né? Na época do irmão Otmani, na época do irmão Lee, agora na porção do irmão Dong, ela tem feito a gente crescer, né? Subir degraus, mudar de níveis. Amém. Então tudo isso vai fazendo parte da nossa constituição e consequentemente do ministério da palavra. Então esses nomes que a gente acabou de dizer não pode ser estranho para muitos de nós que têm o encargo pelo ministério da palavra. Amém. Saber o que cada servo de Deus, sob nossa perspectiva, contribuiu é importante para você saber em que momento usá-los. Amém. E que direção dá para eles. Amém. Uma certa ocasião, o irmão disse assim para mim: todas as riquezas que o Senhor nos deu, hoje devem ser administradas para suprir esse grande encargo que o Senhor tem nos dado mais recente. Então eu não posso pegar uma porção de Otmani e simplesmente liberar ela, ministrar ela isolada do contexto que a gente hoje está vendo. Então o contexto que a gente está vendo é o quê? Se fôssemos resumir em uma frase, crescer em vida para alcançar a maturidade a fim de poder governar o mundo que é de vir. E aí tem uma série de implicações práticas dentro desse encargo geral que o Senhor tem nos dado. Aí eu preciso pegar essa porção que você tem, que você leu, que o Senhor te deu há 5 anos, 10 anos atrás, juntar com esse encargo novo para efeitos de enriquecê-lo e mostrar e produzir nos irmãos um encargo presente que é o reino. Amém. Amém? Amém. O reino, aí tem outras implicações como na nossa aproximação com os grupos cristãos, com os irmãos de outros grupos, com o intuito de suprir-lhes a palavra sem ao mesmo tempo ter a obrigação de trazê-los para o nosso meio. E por aí vai, o apacentamento, a expansão, o grupo familiar e tal. Então tudo isso precisa ser encaixado dentro desse encargo. Então o ministério da palavra é parte de um tripé do ministério que a gente precisa dar atenção. Além deles, nós temos o ministério dos serviços e das ofertas. Amém. Mas o carro-chefe é o ministério da palavra. Amém. Amém? Sim. Bom, qual é a proposta do semestre? Então nós vimos, na verdade, nem a proposta do semestre, é a essência da nossa vida cristã. Então está pautada aí, em o laser aqui. Então está pautado em 3 porções, as raízes, o fruto, ou melhor, os ramos e o fruto na sequência, Amém. Raízes, ramos e frutos. Então esses 3 são o que nós precisamos dar atenção em cada porção da palavra que cai sobre os nossos cuidados, que o Senhor tem confiado a nós. Eu preciso levar isso para frente. Bom, o que diz respeito à raiz? A raiz é a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus. Na palavra da semana, você precisa dar uma pincelada, direcionar a igreja para isso. Alimentar a igreja, encorajar a igreja a ter intimidade com Deus, a ter comunhão com Deus, que diz respeito às nossas raízes. Segundo, os ramos, que está relacionado à nossa vida da igreja, a nossa comunhão uns com os outros, a nossa edificação mútua, o nosso encorajamento mútuo, a necessidade de nos reunirmos com frequência. Amém? Amém. E temos o fruto, que é a obra de expansão. Eu preciso equilibrar vida e obra. Eu não posso ser uma pessoa que está muito tendenciosa para a vida, para minha auto-edificação e para a edificação dos que estão mais próximos a mim, sem ao mesmo tempo me preocupar que tem um monte de pessoa a caminho do inferno, a caminho do lago de fogo. E outras que, embora não estejam a caminho do lago de fogo, mas que receberam a vida de Deus, mas não têm qualquer noção acerca do reino. Estão
próximos às trevas exteriores. Estão próximas às trevas exteriores. Então, essa é a nossa responsabilidade. Nós somos um grupo cristão? Somos. Nós somos mais um grupo cristão dentro do mundo cristão. Agora, com uma diferença. Nós temos uma comissão especial. Amém. Nós não podemos fugir disso. Nós não podemos nos abdicar dessa responsabilidade. Amém, amados? Amém. Então, toda vez que nós vamos falar a palavra de Deus, essas coisas precisam ser nosso tempero. Amém. Ser parte do nosso tempero. Ser parte do que a gente tem para falar para a igreja. Né? De que ela precisa aprofundar sua intimidade com Deus, de que nós precisamos ter uma vida da igreja rica e saudável e precisamos ter uma obra de expansão que alcance os outros. Quer seja livrando-os do lago de fogo, pregando-lhes o evangelho da graça e fazendo-os amadurecer para governar o mundo que há de vir, né? Que é distanciá-los das trevas exteriores. Amém? Sim. Muito bem. Eu estou corrido um pouco porque nós temos uma atividade posterior que é muito mais importante do que essa aqui, mas não é tão menos importante. Bom, todo irmão que está envolvido com a palavra, ele precisa, se é um livro que nós estamos lendo, um livro da Bíblia, que é que é o ponto de partida para o encargo do semestre, você precisa ler esse livro. Só para fazer uma enquete aqui, quantos aqui leram Gálatas todo, livro de Gálatas, a epístola? Muito bom. Se você ainda não leu, você é um grande devedor. Se nós estamos falando de Gálatas, a filiação, e você não leu ainda o livro, então você é um grande devedor. Você está ministrando uma parte desconecta do todo. E a gente precisa ter uma noção do todo. Sim. Bom, na minha leitura, e também que sofre influência com os irmãos que eu estou convivendo, da obra e da igreja, nós chegamos a essa conclusão. Qual é o encargo de cada capítulo? Para mim, o capítulo 1 mostra quem eu era. No caso de Paulo, ele era um religioso, um perseguidor da igreja. Não é? Essa era a situação dele, quem ele era. No capítulo 2 nós temos a transferência. O que ele era, ele deixou de ser por causa da cruz de Cristo. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, eu peguei essa porção como uma porção que governa o capítulo 2. O capítulo 3 nós temos os princípios espirituais. Um debate, uma luta entre lei e fé. As obras da lei e a fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está preocupado em resgatar seus filhos espirituais gerados na Galácia, em pelo menos 3 cidades. Quais são as 3 principais cidades da Galácia? Quem se lembra? Apocalipse capítulo, Atos capítulo 15, né? Listra, Icônio e Derbe. Então, o apóstolo Paulo está preocupado em resgatar os seus filhos que foram influenciados pelos judaizantes, afirmando que o outro evangelho, além da fé em Cristo, precisa ser circuncidado para ser salvo. Então o apóstolo Paulo está indo em busca dos seus filhos. Vocês precisam sair disso. E aí ele usa toda a Bíblia, todo o Pentateuco, para provar para eles que eles precisam viver pela fé. E que Abraão precede a lei. Que ele foi justificado não por obras da lei, mas pela fé. Amém? Amém? Então isso aí precisa estar no teu coração, porque volta e meia, esse depósito, o Senhor vai atrás para usar, para enriquecer a palavra, para dar uma orientação para a igreja. O 4º capítulo fala de um processo, fala de um processo de gravidez, né? Até Cristo ser formado em vós. Meus filhos, por quem eu senti e sofri dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Eu pergunto, quanto que você está sofrendo? Ou, se você está sofrendo, você atribui isso a quê? Estou chateado e tal, porque os irmãos não crescem e tal. Amado, esse sofrimento é pertinente para alguém que cuida da igreja, que cuida de pessoas. E aí, cabe a nós buscar graça. Porque diz que depois que uma mulher dá à luz, ela não se lembra mais desse sofrimento. Ela só se preocupa agora de cuidar com o filho que nasceu. Amém. Então, amados, essa porção é uma porção de alento para nós. Amém. De que haverá crescimento de vida mediante a dedicação minha e sua. Amém. Quinto, o resultado. Qual é o resultado que nós esperamos? É o fruto do Espírito. Quais são as características desse fruto?
amor, perseverança, né? Benignidade, bondade. Todas essas coisas compõem o fruto do Espírito. Você está vendo isso em você? Você está vendo isso na igreja? Você está produzindo isso nas pessoas para quem você está pregando o Evangelho da graça, para quem você está pregando o Evangelho do reino? Então, se essas coisas ainda não apareceram, nós precisamos rever o processo para produzir o resultado adequado. Amém? Sim. E por fim, nós temos a manutenção. Você juntando esses 5 capítulos iniciais, você precisa de uma manutenção. Qual é a manutenção? Misericórdia aos que andarem conforme essa regra, parte final que o apóstolo Paulo comenta. Se eu não ando conforme as regras, ou seja, eu tenho tudo isso para acontecer, mas eu não corro segundo as regras, eu não caminho segundo as regras, eu não vou conseguir manter o que eu tenho, né? O que o Senhor me deu. Então essa vida da igreja ela é dinâmica, a palavra é dinâmica, e a gente precisa ter, para aqueles que ministram a palavra, ter uma noção do todo do livro. Amém? Bom, com respeito à mensagem 8, né, que é a mensagem derradeira desse primeiro volume do Alimento Diário, que o tema é Gálatas, a filiação. Então, nessa porção da mensagem 8, que fala do apóstolo, né, que é o tema do volume, a obra do apóstolo evangelizar, os irmãos, segundo o suprimento de vida que o Senhor deu a eles, separou essa semana em 7 dias, mostrando primeiro as características de um apóstolo. Ele enumera essas características, desde o seu chamamento, escolha e a sua lida direta com as igrejas, com as pessoas, né? Na terça-feira nós vemos os diferentes níveis de apóstolos e como são levantados. Na quarta-feira os sofrimentos que nos põem à prova. Na quinta-feira o apóstolo, alguém enviado para pregar o evangelho e suprir. Amém. Na sexta o encorajamento para os jovens. Amém. Mostrando aí a questão de Marcos. Sábado nós temos Silas, o novo companheiro de Paulo no ministério. Amém. E por fim servindo com companheiros espirituais. Amém. Mostrando aí a experiência do irmão Dom quando ministrou sua primeira conferência. Bom, agora qual é o encargo dessa mensagem? O que essa semana quer mostrar para nós? Após a sua leitura do alimento diário, a sua leitura dessa semana, o que você consegue dizer assim? O que eu tenho que passar para a igreja? Qual é a bola de fogo que é governante? E aqui nós não estamos falando de esquemas, não, de como ministrar, da linha e tudo mais. Estou falando do encargo, daquilo que queimou o teu coração. É isso que vai fazer você descobrir a linha. Como passar isso que está no teu coração. No meu caso, segundo o que eu vi ao longo da semana, eu resumi nessa grande frase. O autor da epístola aos Gálatas, porque Gálatas é o ponto de partida para esse tema aqui. Então, o autor da epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo, remonta a função e as características de um apóstolo. Então, eu vou lá em Gálatas e vejo a expressão apóstolo. Quem está escrevendo essa carta é um apóstolo, é o enviado. Bom, este enviado foi escolhido e chamado por Deus para cumprir seu propósito, evangelizar as pessoas onde elas estiverem, a fim de que se tornem filhos maduros, herdeiros de Deus, aptos para governar o mundo que há de vir. Então, essa parte final, quando a gente fala pessoas, você pode dizer, não, mas o encargo de Paulo são os gentios, o encargo de Pedro são os da lei, os da circuncisão, só que nós fomos enviados. Amém. Nós somos enviados. E quando a gente vai enviado, qual é a nossa seara? É o mundo. E o mundo é composto, biblicamente falando, por gentios e gregos, gentios e judeus melhor. Então, a gente falou aqui de pessoas. Está na nossa frente, você foi enviado para ela. Está no seu trabalho, você foi enviado para ela. Está na sua comportagem, você foi enviado. Está na faculdade, você foi enviado para ali. Pelo menos 2 a 4 anos, dependendo do curso que você está fazendo. Você foi enviado. Nós precisamos vestir essa camisa de que eu fui enviado. Eu fui chamado pelo Senhor. Não foi para ficar parado. Puxa, que experiência rica dos irmãos do Engar, né? Já pegaram o encargo, já estão praticando. Eu vejo fotos deles andando pelas ruas do Jardim Engar, cumprindo a função que talvez há algum tempo estava amortecida, mas agora foram reanimados e encorajados. E os jovens, né?
Como é que a gente pode encorajá-los a também serem enviados, né? Alimentando-os, aproximando-os da raiz, levando-os a ter uma vida da igreja normal, equilibrada, saudável e, consequentemente, alcançando pessoas. Amém. Veja como você pode, dentro de cada mensagem, mesclar essas coisas. Óbvio, irmão, você pode pensar assim: poxa, parece que para esse irmão é tão fácil, talvez para mim eu não tenha tanta facilidade. Agora eu quero te dizer uma coisa: para a gente chegar em qualquer nível que se espera, você precisa exercitar. Amém. Por exemplo, no universo de 8 profetas, talvez você vai ministrar a cada 2 meses, não é? Mas por que você não prepara todas as mensagens? Independente de você estar escalado para ela. Isso é um exercício. Entende, irmãos? Isso é um exercício saudável. Isso vai diminuir a distância da inexperiência e da experiência. Fazer disso um hábito saudável. Ler a semana, pegar um dia, separar uma manhã e ler todo o alimento diário para sentir o todo. E daí ler em partes cada dia para você ver que essa aqui tem conexão com a segunda, com a terça, com a quarta, com a sexta, por aí vai. Então isso é um exercício. Amém? Amém. Até que o Senhor vai suprindo graça para você, e você sai da condição de inexperiente para experiência. Amém. Amém? Amém. Muito bem. A filiação é o tema governante do livro de Gálatas. Na verdade, se você for um teólogo, você vai dizer assim: não, o encargo principal de Gálatas não é a filiação. Mas nós estamos vendo Gálatas sob o ângulo da filiação. Eu preciso ver a filiação desde o capítulo 1 até o capítulo 6. O irmão Dong nos deu uns óculos, as lentes, chamada filiação. Você põe esses óculos e vai ler o livro. Amém? Amém. No semestre passado, nós vimos nossa atitude para com as verdades, parte 2. A ênfase estava onde? Romanos. Então ele nos deu os óculos, chamado Nossa Atitude para com as Verdades, e você agora vai ler o livro de Romanos, 16 capítulos. Então, eu preciso ver nossa atitude para com as verdades, 16 capítulos. E a filiação é isso. Bom, mas na minha busca, pessoal, o Senhor me mostrou o capítulo que eu preciso explicar para os irmãos o que é filiação. A filiação, nas escrituras, ela tem ocorrências, mas não aparece com a palavra filiação. Aparece a palavra adoção de filhos, que equivale no grego a huiothesia, que sugere filho legítimo. Então, se você confrontar essa afirmação com João capítulo 1, versículo 12 e versículo 13, você vai ver que você foi gerado de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem creu no nome do Senhor? Amém. Tem autoridade para ser filhos. Amém. Agora, que tipo de filho? Filho adotivo ou filho legítimo? Filho legítimo. Versículo 13: os quais não nasceram da vontade do sangue, nem da vontade da carne, mas nasceram da vontade de Deus. Amém. Aleluia. Fala para o irmão do teu lado: eu nasci segundo a vontade de Deus. Eu nasci segundo a vontade de Deus. E muito mais. Acrescente esse sinônimo a mais contundente: eu nasci de Deus. Eu nasci de Deus. Então, toda vez que a ocorrência de adoção de filhos aparecer, eu preciso substituir por huiothesia, que em português nós chamamos de filiação. O que é filiação? Na sua certidão de nascimento, na sua carteira de identidade, tem a sua filiação. O que essa palavra filiação em português sugere? Sua origem, seus pais, quem te concebeu, quem te gerou. Amém? Amém. Na sua identidade espiritual, quem aparece lá nesse campo filiação? Deus. Amém? Amém. Amém? Irmãos, no minha RG espiritual, a filiação é Deus. Amém. A minha filiação é Deus. Amém. Agora, ela tem ocorrências nas escrituras. Primeira ocorrência, Romanos capítulo 8, versículo 15. Vamos ler juntos? Porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção,
baseado no qual clamamos Abba, Pai. Então, a adoção na verdade é filiação ou ruiotesia. Então, vamos substituir a adoção por filiação. Porque não recebestes o espírito De escravidão. Não está parecendo leitura de filho, está parecendo leitura de bastardo, de adotivos. Vamos ser filhos! Vamos lá então, vamos lá! Porque Não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez aterrorizados, mas recebestes o espírito de filiação, baseados no qual clamamos Abba. Por que você diz Abba Pai? Porque eu tenho o espírito da filiação. Fala para o irmão do teu lado. Eu clamo Abba Pai porque eu tenho o espírito da filiação. Imagine Edivaldo chamando o irmão Paulo de pai. Não é constrangedor? Não é esquisito? Por que é esquisito? Porque ele não foi gerado de Paulo. Mas se entre nós já é esquisito, não seria muito mais esquisito chamar Deus de pai? Mas por que nós não sentimos essa esquisitice? Por que nós não sentimos constrangimento? Por causa do espírito de filiação. Que nos dá essa liberdade de olhar para o nosso Deus e dizer: papai. Abba é paizinho. Meu papai. Papaizinho querido. Amém? Outra ocorrência, Romanos 8:23. E não somente ela, vamos lá. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação, a redenção do nosso corpo. Vejam, nós não somos plenamente filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus no Espírito. Está full, está completo. Amém? A vida de Deus que entrou no teu espírito, por meio de você crer, preencheu 1/3 do teu ser com a filiação. Mas o Senhor não quer parar aí. Ele quer também preencher o quê? A nossa alma, nossa mente, nossa vontade e nossa emoção. Isso é transformação. E o nosso corpo é uma promessa de Deus. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai redimir o nosso corpo. E aí nós seremos completamente, plenamente filhos de Deus. Então hoje nós estamos vivendo a segunda fase da filiação, que é conquistar nossa mente, vontade e emoção. O Senhor vai cumprir isso ou não, irmãos? Fala assim: Ele vai cumprir porque depende de mim. Ele vai cumprir porque depende de mim. E se depender de mim, Ele vai cumprir. Amém? Aleluia. Terceira ocorrência em Gálatas: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a filiação. Então a terceira ocorrência está em Gálatas 4:5, que mostra que o Senhor, ao vir nascido de mulher sob a lei, Ele pagou na cruz as altíssimas exigências e dívidas que nós tínhamos e nos deu de graça a filiação. Fala para o irmão do teu lado: eu fui redimido para ser filho legítimo e maduro de Deus. Eu fui redimido para ser filho legítimo e maduro de Deus. E a quarta ocorrência, Efésios 1:5, vamos ler. Nos predestinou para a filiação por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A predestinação ocorreu no tempo ou antes da fundação do mundo? Antes da fundação do mundo. Antes que você fosse célula. Antes que esse mundo fosse átomo. Amém. Nossa, Jesus. Ele já havia colocado no seu coração fazer de nós
filhos legítimos e maduros. Amém. Porque ele tem um reino. Sim. E nesse reino só governa a gente madura. Amém. Fala para o irmão do teu lado. No reino de Deus só reina a gente madura. Então isso não é uma obra do acaso. A filiação é algo que faz parte do plano de Deus. Amém? Amém. Então essas 4 ocorrências nos dão sentimento do que é filiação. Amém? Então eu e você precisamos ter esses versículos guardados no coração, para quando for falar especificamente desse tema. Amém? Ter noção desse tema. Agora vamos ver isso em Gálatas. Vamos ler o capítulo 4, versículo 1, do versículo 1 ao 7. Vamos ler aqui de acordo com o que está sendo apresentado no slide. Para mim, é o capítulo mestre para falar de filiação. Falar da filiação e como ela se desenvolve. Amém? Amém. Então vamos ler o capítulo 4, versículo 1. Podem ler. Digo, pois, que durante o tempo que o herdeiro é menor, em nada se deve de escravo, pois o que é ele senhor de tudo. Herdeiro significa o quê, irmãos? Espiritualmente falando. É o filho. Tem a vida de Deus. Amém. E o escravo, espiritualmente falando? É alguém destituído da vida de Deus. E a lei, espiritualmente falando, condena o escravo. Escravo da lei é um escravo do pecado. Porque a lei que diz mentir é pecado. É a lei que diz fornicar é pecado. Não foi uma coisa inventada na nossa mente. Foi a lei. E a lei diz, se é pecador, condenação eterna, lago de fogo. Até que alguém possa te redimir. Sim. E para haver remissão, tem que haver derramamento de sangue. Então, se eu, para me redimir, eu tenho que derramar meu sangue, perdemos o sentido da vida. Porque nascemos, pecamos e morremos. Ou pior, fomos concebidos no pecado. Então já nascemos escravos. Então já nascemos sob a condenação da lei. E seremos lançados no lago de fogo. Em outras palavras. Mas minha grande pergunta é: por que o apóstolo Paulo fala isso? Que o herdeiro, quando menor, ele é igual a escravo. Mas que Paulo... Isso é uma grande heresia. Se a interpretação for nessa direção, não é verdade? Aí é que nós nos enganamos. Não é isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Ele está falando de perdição eterna. Ele está falando de herança. Ele está falando que eu e você, enquanto permanecemos menor, estamos sendo igualados a escravos, embora sejamos senhor de tudo. Então eu pergunto, qual o segredo para esse herdeiro ser diferente de escravo? Ele precisa crescer. Muito bem. Então já respondemos a primeira pergunta do versículo 1. Então, herdeiro menor, podemos dizer que é o ponto de partida, mas não é normal permanecer menor por muito tempo. Então, se ele precisa crescer, quais são os elementos que Deus nos deu para ele crescer? Quais são? Sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Então, o que fazer para ele crescer? Tutor e curadores. E aqui eu estou falando para quem? A princípio tem que ser para tutor e curador. E estou falando para quem então? Tutor e curador. Fala para o irmão do teu lado: olha, você está na reunião de tutores e curadores. Qual é a função do tutor e do curador? Vejam bem, o tutor, ele cuida da pessoa do herdeiro. Herdeiro, esse tênis não é vestido, não é calçado assim, é assado. Herdeiro, vamos comer direito à mesa. Herdeiro, olha a educação. Herdeiro, como deve tratar os mais velhos. Herdeiro, você deve respeitar as pessoas. Herdeiro, temos que aprender matemática. Vamos aprender aqui e tal. Ele cuida da educação, da formação do tutor, do que está tutelado dele. Amém? Então essa preocupação é pertinente ao tutor.
a educação. No nosso caso, a educação espiritual. Amém. Amém? E o curador, como ele é criança, ele é menor, o herdeiro, ele precisa de alguém que cuide dos seus bens. Vamos supor que ele perdeu os pais com 5 anos de idade. E ele só pode assumir a fazenda que o pai deixou, com pecuária e agricultura, aos 18 anos. Quantos anos faltam para ele atingir a maioridade? 13. Se ele ficar sozinho ali, à deriva, ou sendo cuidado só por um tutor, mas sem curador, o que vai acontecer com os bens dele? Vão se diluir. Chega com 18 anos, ele está o quê? Está pobre. Então precisa de um curador para cuidar dos seus bens, para cuidar da herança, para ministrar essa herança para ele, para ministrar e administrar. Eu pergunto, qual é a riqueza que o Senhor colocou nas nossas mãos? Que riqueza? Pode chutar, você vai acertar. Se você for falar qualquer palavra, literatura, né? A literatura é uma riqueza. Pessoas é uma riqueza. O que mais? As ferramentas são riquezas. Agora, como você está cuidando delas, vai influenciar positivo ou negativamente o herdeiro. Entende, amados? Talvez eu seja tutor é tutelado, né? O EFU que sofre. E curador, curatelado. E se eu sou um curatelado seu, e você olha para mim e diz assim, talvez o meu ministério não seja sair pregando nas ruas, mas seja ficar aqui aguardando o café, mas você me põe nas ruas, você está administrando mal minha riqueza. Você está administrando mal o meu dom. Então, um curador precisa cuidar também desse aspecto. Como encaixar aquele irmão no lugar que ele vai produzir melhor. Isso também é uma função. Isso é uma administração de riqueza. Esse irmão tem riqueza para dar, mas dependendo do lugar que eu o coloque, que eu recomende, ele pode não frutificar o suficiente. Entende? Então o curador precisa também cuidar desses detalhes, para que a sua riqueza não se perca. Nós só para enriquecer, sim, pelo que vocês, a nossa lei, usando o aspecto político, né? Linguagem jurídica. O tutor e o curador. O tutor, tecnologia, seria para atender alguém que tem uma incapacidade ligada à idade, né? Ele ainda não atingiu a idade de ser, de poder dar para o seu corpo. Então ele é assistido, né? Certo. Já o curador, o curatelado, ele já atingiu a idade, mas ele tem uma incapacidade física, mental, que o impede de responder para o provedor, porque ele recebe um curador, né? Então, quer dizer, existe um problema de capacidade ligada à idade, ao tempo, e também ligado a uma deficiência física e intelectual, né? Muito bem. Pode ser aplicado também. Muito bom. Exatamente. E a vida da igreja é isso. Quem veio para a vida da igreja? Os que estavam no beco. Coxo. A gente fica dizendo, eu tenho dificuldade na vida da igreja. Como é que é? Os irmãos não respondem. A gente fala, os irmãos não reagem. Pode estar com paralisia, irmãos. Pode ser tetraplégico. Veio para a vida da igreja. Entendeu? Tá ali. O que você vai fazer? Vai deixar o inútil? Não. Você vai ter que ministrar a vida. Mesmo que ele tenha 20 anos de vida da igreja. Mesmo que ele tenha 20 anos de vida da igreja. E não pense que você é diferente. Você também é um coxo, um paralítico, um tetraplégico, um paraplégico, um doidão. Entendeu? Mas o Senhor te chamou. Amém. O Senhor te alcançou. Alguém foi lá te buscar? Amém. Amém? Amém. Sim. Não quero humilhar o nosso irmão Lira, por exemplo. O irmão Lira tem dificuldade de leitura. Sim. Não sei nada. Não sabe nada, mas está aqui. Amém. Amém. Tá. Bem, Ele viu. Eu sirvo para alguma coisa. amém. Amém. Amém? Amém. Eu sirvo para alguma coisa. Amém. Então, amados, nós todos, de alguma forma, fomos chamados com inúmeras deficiências Sim. e muitas carências. Sim. Mas o Senhor teve misericórdia de nós, Amém. nos deu ímpeto para tomar a frente de alguma coisa, assumir uma responsabilidade e estamos aqui. Amém. Agora você é o curador. O testemunho do irmão Lira pode ajudar muitas pessoas que não se sentem bem na vida da igreja porque não sabem ler. Amém? Amém.
Mas de qualquer forma, podemos também ajudá-lo a ter o upgrade, né? O update. Pode avançar. Podemos gastar um tempo investir um tempo para ajudar o nosso irmão. Amém? Amém. Muito bem. Então a tutoria os curadores, eles são componentes da vida da igreja. Amém? É nessa vida da igreja que a gente consegue produzir essas pessoas. Terceiro versículo: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. A infantilidade produz essa sujeição ao mundo. Por exemplo, hoje é sábado, de 9 até as 13 horas estaremos aqui. Sim. Vou citar o exemplo do Renner, talvez represente outros irmãos aqui. O Renner hoje estava escalado para trabalhar no hospital. Mas dada a importância disso aqui, o que ele fez? Pagou alguém para estar no lugar dele. Sim, amém. Agora, por que ele fez isso? É porque ele não quer ficar menor. Amém. Ele não quer ser infantil. Bom. É lícito trabalhar, é honesto, é de direito. Porque no mundo, você, além de separar ele em 3 seções, né? O sustento, né? Que é a subsistência, o mundo pecaminoso e o mundo do entretenimento, né? Do prazer. O mundo também tem 2 outras áreas, que é o mundo lícito e o mundo ilícito. Na licitude do mundo, você tem que trabalhar, você tem que respeitar seu chefe. Se você for patrão, você também precisa disso e tal, vice-versa. Então tem um mundo lícito, um mundo que te leva a ter uma rotina lícita, mas também tem um lado pernicioso, negativo. Mas voltando para o mundo lícito, que é o nosso caso, talvez a nossa ambição por um cargo maior pode estar penalizando a nossa vida da igreja. A gente pode estar penalizando nossa família. E aí o que vale? O que vai valer no final das contas? Sim. Por que o Natal não está se matando para estudar para ser juiz mais? Porque ele chegou a alguma conclusão. O que vale a pena no final das contas? Não posso ficar mais servilmente ao mundo. Exatamente, não posso ficar mais servilmente ao mundo. Eu tenho que me livrar dos rudimentos. Então o tutor e o curador precisam influenciar o herdeiro menor a vencer essas coisas. Amém? Quarto versículo: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Por que essa expressão nascido de mulher? Veja, sob o ângulo da lei, existe uma lei, uma regra geral nela, que está em Hebreus 9:22. Só pode haver remissão de pecados se houver derramamento de sangue. Eu pergunto: Jeová Deus, Espírito, pode derramar sangue? Não. Então, como é que Deus, para salvar o homem, que caminho Deus tomou para salvar o homem? Deu seu filho, tornou-se carne, tornou-se homem, nasceu de mulher. Para quê? Nascido sob a lei. Por quê? Porque agora ele precisa cumprir a palavra dele. Eu preciso agora derramar meu sangue para efetivamente acontecer a redenção. Então, quando eu olho para esse quadro, não brota um sentimento de alegria? Puxa, Deus podia ter virado as costas para mim e feito assim, ó, e vamos começar do zero. Mas não. Ele falou: eu prometi, eu vou cumprir. Eu falei, eu vou cumprir. Eu vou descer como homem. Eu vou pagar esse preço. Eu vou derramar meu sangue. Para todo mundo de volta para mim. Então, ele pagou a exigência que a lei fazia. Amém? Quinto versículo: para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a filiação. Em outras palavras, nós estávamos sob a condenação da lei. O Filho veio e nos livrou da condenação. Olha só isso. É só para você deixar de ser um condenado? Não. O propósito final da redenção é a filiação. É você voltar para a corrida. Que corrida? Da maturidade, do crescimento de vida. Para quê? Para governar o mundo. Amém. Aleluia. Então, primeiro instrumento para o menino deixar de ser menino:
tutor e curador. Vida da igreja. Segundo, vencer os rudimentos do mundo. Terceiro, valorizar a redenção. Quarto, resgatar, saber que o propósito da redenção, ou a finalidade da redenção é a filiação. Quinto passo, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Pai. Vejam, filho agora, não é qualquer filho não, é filho legítimo, que tem a vida crescida, e essa vida, esse Espírito testifica com ele e leva-o a clamar Abba Pai. Só que a gente precisa de um empréstimo de Romanos 8,14. O que diz Romanos 8,14? Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então eu clamo Pai para quê? Para ser guiado pelo Espírito, para ser levado pelo Espírito. E aqui a gente vê um outro conceito fino de invocar o nome do Senhor. Eu invoco para ser guiado pelo Senhor. Eu invoco para ser levado pelo Senhor. Isso não é maravilhoso? Eu não quero mais ter vontade própria. Eu quero estender minha mão. Eu quero que hoje outro me cinja e me leve talvez até mesmo para onde eu não quero, mas eu quero ir. Toma minha mão, Espírito. Toma minha mão, Deus. Bora, vamos fazer esse sinal. Toma minha mão, Deus. Vamos pagar o bico, irmão. Você tem que pagar o bico. Vamos pagar o bico de novo. Toma minha mão. Toma minha mão, irmão. Agora tem que dar a mão pro teu irmão. Toma minha mão, irmão. Opa. Aleluia. Muito bem. E o resultado? Ô meu irmão, e o resultado qual é? De sorte que já não é? Repete essa frase. De sorte que já não é. Aqui ele era o quê? E agora ele é? Não é. Porém, filho. Aqui ele estava igual escravo, embora sendo filho. Mas aqui ele é filho. E sendo filho também. Então o menino cresceu, gente. Saiu da condição de escravo para ser herdeiro por Deus. Ele amadureceu. Esse é o processo da filiação plena. Sair da infância e alcançar a idade adulta, espiritualmente falando. Aí vamos ver a partir daí uma série de ilustrações. Não precisa ficar preocupado em copiar tudo. Isso aí vai ser dado de graça. Tranquilo. Vamos postar lá no grupo da micro. É filho. Amém. Vamos lá. Vamos ver essa escada aqui desse menino. Olha a escada. Era herdeiro menor. É o início, o ponto de partida. Mas a meta qual é? Ser herdeiro por Deus. Está lá no versículo 7. E aqui está o processo, do versículo 2 ao versículo 6. Vamos lá? Juntos? Tutores e curadores. O que é isso? A vida da igreja. A vida da igreja. O que mais? Vencer os rudimentos do mundo. Aonde? Quem ajuda isso? A vida da igreja. O que mais? Nascidos de mulher e sob a lei. Valorizar a redenção. Eu vou falar o preto e você fala o azul, amém? A finalidade da redenção: Receber a redenção. o Espírito do Filho. Clamar e seguir. Amém. Amém. Então esse crescimento, irmãos, é importante. Amém. Por isso que a nossa vida da igreja é a base para essas coisas. Isso mesmo. Amém. Amém. Nos pequenos grupos, Amém. nos grandes grupos, Amém. no cuidado de um a um, É. no cuidado geral. Aleluia. Amém? Amém. Muito bem. Mas toda criança, para se deixar de ser criança, precisa de dieta. Por isso o crescimento implica dieta. O que você está comendo? Qual é a sua alimentação? Ou você está fazendo muita atividade, mas não tem alimentação? Então vamos ler aqui, ó. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, difícil de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Se é tardio, tem que repetir. Ficar repetindo. Negar a vida da alma, tomar a cruz, seguir o Senhor, viver no Espírito, negar a vida da alma, invocar o nome do Senhor. Graças a Deus. Talvez nós não tenhamos coragem de chegar para 10 mil pessoas e repetir a palavra. Eu não tenho coragem. Mas graças a Deus o Senhor colocou alguém na nossa frente para fazer isso. Ele tem coragem. Ele tem coragem. Amém. E
E a gente tem que dar mão ao palmatório. Verdade. Por quê? Porque às vezes a gente é tardio. Talvez você possa representar uma minoria que tem correspondido a essa expectativa, mas tem uma maioria preocupante. Sim. Entende, irmãos? Sim. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Tem um tempo correndo, irmãos. Tem um tempo acontecendo. E o que você tem feito nesse tempo? Tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares do oráculo de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então tem duas dietas. Tem a dieta do leite e tem a dieta do alimento sólido. Agora, para que é um e para outro? Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então leite é para quem? Criança. Para criança. E eu estou falando para criança? Não. Opa. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que têm as suas Faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Na linguagem de hoje, discernir o mal que está por detrás do bem. Sim. Que esse tem sido a nossa ênfase. Porque existe o lado bom da... Onde que alertou esse lado bom e o lado mal? Quando comeu de uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Já pensou, irmãos? Inaugurar a Bíblia com uma infecção? No capítulo 1 e 2, é tremendo o que aconteceu nesses dois capítulos. Mas no capítulo 3, olha, 6 dias depois da criação, 7 dias, uma semana depois que Deus criou tudo, restaurou tudo, e pôs de bandeja na mão do homem. O homem no capítulo 3, 7 dias depois, inaugura a Bíblia com uma infecção. O pecado entrou no homem com o pecado à morte, e a morte liderou e passou como um vírus para toda a humanidade. E eu e você, embora tão distantes dessa época, sofremos esses efeitos. Pois não? Ontem eu estava ouvindo uma palestra de nutrição e a palestra perguntou para a seguinte frase: passo da sua alimentação e do seu remédio. Amém. Então, acho que esse é o nosso remédio contra isso. Verdade. Alimentação. Aleluia. Amém. Está crescendo, esse livro está crescendo. Está crescendo. Ele tem dado sinais de crescimento. Amém. Então, amado, só para não delongar muito, sólido é para adultos, leite é para criança. Como você, tutor e curador, está ministrando esses dois tipos de dieta? Você chega para o adulto e dá leite? Você chega para a criança e dá alimento sólido? Ou você tem distribuído bem essa alimentação? Eu queria produzir um slide que pude trazer aqui, mas não houve tempo. Irmão, nós precisamos ver na nossa prateleira, chamado de outrora posto avançado, e hoje, de espaço do café, no nosso local de reuniões, entender que tem uma alimentação que precisa ser ministrada para os irmãos. Por exemplo, 2 irmãos foram batizados no Ingá, Maria das Dores e Adailton, no caso, vou para os 2. Maria das Dores no Ingá. Ele já tem Bíblia? Já tem alimento diário? Alimento diário ela não tem. Não tem ainda, né? Você é o tutor, viu? Você é o tutor. Mas alguém na reunião passada disse que já tinha um alimento diário para ela, né? Sim. Tem que ir atrás. E aí, irmã, você já deu alimento diário para Maria das Dores? Sim. É a dieta, a alimentação. Essa menina e esse menino acabaram de nascer. Leite, importa nascer de novo. Existem a literatura os livros da editora Árvore da Vida podem ser separados em várias seções. Para simplificar, você pode separar em 3 seções: alimentação para cordeiro, para ovelha e para pastores, liderança. Um exemplo de livros para cordeiro: Boas Novas de Grande Alegria, Importa Nascer de Novo, Invocar o Nome do Senhor. Exato, isso aí é comida para cordeiro. Qual é a característica do cordeiro? Não sabe comer e a hora de comer, o que comer e quando comer. E a ovelha sabe o que comer e quando comer. Sim. Então precisamos ajudar os cordeiros. Amém. E a ovelha? A ovelha precisa de alimento sólido. Que tipo de alimento sólido nós temos? Que serve para a ovelha?
Desvendando os mistérios do reino. O que mais? Sucesso e fracasso de um líder. Sucesso e fracasso de um líder já está para o pastor. Isso aqui foi uma despedida, né? São 3 sessões: cordeiro, ovelha e pastor. Agora ovelha. Deus fala para o foco de Deus. O foco de Deus. Você ter foco. Visão e comissão. Você pode tanto ministrar visão e comissão para cordeiros como para ovelhas. O grande prêmio. Muito bem. Ok. E agora para líderes. Sucesso e fracasso do líder. O que mais? Os grandes diamantes. O que mais? E dependendo dos grandes diamantes, se você for um bom tutor, você pode separar capítulos para cordeiros, capítulos para ovelhas e capítulos para líderes. Uma vez que é completo. Amém? Então todas essas respostas que vocês estão dando para mim, vocês precisam fazer isso no seu grupo familiar. Precisam fazer isso na sua igreja. Ministrar isso. Por exemplo, o que o Gama está fazendo? Pega temas, trabalha temas. Isso é uma maneira de administrar a riqueza para que os irmãos não fiquem pobres. Amém? Muito bem. Então a dieta é importante. Essa sessão é importante. Bom, ele falou de tempo decorrido. Toda criança, todo ser humano tem um cartão de vacina. Tem um cartão de desenvolvimento da sua pessoa. Começando em Gálatas capítulo 1, que fala que o herdeiro é Escravo. É menor e é escravo. E o versículo 7? É filho. Já é filho, herdeiro. Como sair daqui e atingir aqui? Aqui nós temos o crescimento em percentuais e aqui nós temos o tempo. Hoje é o tempo, amanhã será o tempo. Amém. Ontem já passou. Eu preciso ter uma programação. Esse menino está crescendo abaixo da média ou acima da média? Ou ele está na média? Eu preciso saber. Preciso conhecer o meu rebanho. Preciso conhecer cada irmão para saber o que ele precisa para crescer. Muito bem. Ele precisa de vida. Amém. E a vida tem estágios. Vamos lá. Com 3 anos, ele já tem que dar sinais de crescimento. Com 6 anos, sinais de crescimento. 9 anos, sinais de crescimento. 12 anos, sinais de crescimento. 15 anos, sinais de crescimento. 18 anos, maturidade. É verde, é verde. É verde. Amém. Então, sob o ponto de vista positivo, é isso que tem de acontecer ano após ano. Amém. Amém? Mas também tem uma outra luta que esse menino precisa enfrentar. Ele precisa negar-se. Amém? E aí, o gráfico é o contrário. Ele diminui. Ele já nasce full. Ele já nasce cheio da vida da alma. O menino, tá lá e os pais tudo viram os adoradores do filho. Ô, filho, o que você precisa? A vida da alma. Já nasce 100%. Enquanto o outro você nasce com 0. Aqui já nasce 100%. Então cada ano que passa tem que o quê? Diminuir. Negar um pouco mais. Mais um ano, mais 3 anos. Mais um ano, mais 3 anos. Mais um ano, mais 3 anos. Negar até zerar. Até que a vida prevaleça. Exatamente. Amém. Até morrer. Aleluia. E aí o que vai prevalecer? Sou verde. Tragada foi a morte pela vida. Amém. Amém? Então isso aí está ocorrendo simultaneamente. 3 anos daqui, 3 anos de lá. Né? 3 anos daqui, 3 anos de lá. 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 Amém. E a vida prevalece. Amém? Amém. Conclusão. Vamos ficar de pé, vamos ler essa conclusão. Amém. Entre nosso novo nascimento e a maturidade há uma longa jornada chamada de crescimento de vida. Ela exige experiências de adição e subtração, adição da vida divina e a subtração